Então ali estavam pessoas carentes, aqueles deserdados da terra, irmãos sem expectativa nenhuma, porque a sociedade então ela separava os homens entre os sacerdotes, né, aqueles que tinham posse, e o resto era o povo, sem condição de acesso, sem condição de melhorar na sociedade, sem expectativa nenhuma, né? Então foram ouvir o mestre todas essas pessoas, os sacerdotes, para ver se ele escorregava em alguma das suas considerações, né, e não era pego blasfemando contra o judaísmo, né, a causa mosaica. Os ricos, para ver se sobrava alguma coisa para eles, falando bem, né? Mas Jesus se dedicou a falar daqueles infelizes, famintos, deserdados, né? Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Imaginem, meus irmãos, a pureza naquela época. O judaísmo estava um tanto desvirtuado nas suas convicções, porque a causa Moisés dissera tanta coisa, né, no Decálogo, nos 10 mandamentos, e a conveniência humana fazia questão de mudar um pouquinho de acordo com realmente o que o homem desejava, sem dedicar-se ao esforço, né? Então, bem-aventurados os que têm puro coração, vem essa fala do item 5, 6 e 7. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Ou seja, um dos mandamentos é não adulterarás, né? E a palavra adultério, já naquela época, significava algo a mais do que o problema conjugal, na infidelidade conjugal. Ele se estendia o quê? A compreensão de quem adulterava as leis que Moisés deixava, né? Jesus vem: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, para com ela já em seu coração cometeu adultério. Então, se a pessoa, o judaísmo combatia, condenava o adultério em todas as suas formas. É claro que na infidelidade conjugal também, né? Mas Jesus quis estender, além da prática do adultério, certo? O pensamento. Então ele aumentou a responsabilidade dos nossos atos para também a condição do nosso pensamento. Por quê? Todas as ações, meus irmãos, que nós planejamos, tudo aquilo que nós fazemos da nossa vida, primeiro é formulado no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso pensamento, né? As ações, elas não se dão ao acaso, involuntariamente, não. Tudo é planejado. Diz um autor que até na construção do mundo, Deus primeiro colocou o pensamento dentro. Como que eu vou fazer para construir isso, né? E nós também. Todas as nossas ações, elas são antecipadas pelo pensamento. Daí, Jesus trouxe a responsabilidade do que nós fazemos com aquilo que nós temos no nosso íntimo. Então, aqui vem as duas revelações. A primeira revelação, né, combatendo o adultério na sua forma da intimidade dos casais e estendendo também a toda a adulteração da lei mosaica. Jesus estende todos esses atos além para o nosso pensamento,
né? E vem a terceira revelação, o Espiritismo, que Jesus disse que eu não disse tudo e eu vos enviarei o Consolador prometido. E esse Consolador nós entendemos que seja a doutrina espírita. O que ela vem nos esclarecer? No capítulo 14 do livro A Gênese, que compõe o Pentateuco Espírita, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e o livro dos Médiuns. Esse Pentateuco Espírita, na Gênese, capítulo 14, Kardec estuda um item que se chama os fluidos. Os fluidos, meus irmãos, é o veículo aonde o Espírito se comunica. Eu estou falando para vocês aqui, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, porque o ar transmite o som. E os fluidos que nós não conseguimos perceber, porque os nossos sentidos ainda não são suficientemente favoráveis a essa percepção, né? Mas quem é então que percebe os fluidos? Os espíritos, os irmãos desencarnados, né? E no livro André Luiz e Emmanuel traz considerações a respeito também sobre os fluidos, né? Tudo aquilo que a gente planeja, né? Se eu tenho uma intenção boa ou não, né? Aquilo se forma no meu pensamento. E aí Kardec diz que é como se formasse uma fotografia do nosso pensamento. E aí quem que percebe? Irmãos espirituais. Porque o Espírito se liga a nós através desse fluido, que nós já estudamos no Livro dos Espíritos, que é o fluido cósmico universal, uma das criações de Deus. Deus criou tão somente duas coisas: o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. O princípio inteligente, quando ele se alia ao fluido cósmico universal, ele consegue então exteriorizar-se, ou seja, ter relação com o mundo, e aí ele forma o espírito. Mas o nosso estudo hoje faz parte desse fluido, né? Que é onde os espíritos percebem aquilo que nós pensamos. Então Jesus, quando ele fala dessa responsabilidade do pensamento, ou seja, nós adulteramos, não só quando a gente faz alguma coisa que vai contra as leis de Deus, mas primeiro quando nós pensamos também da mesma intensidade. Ele traz isso para nós pensarmos e a gente qualificar aquilo que nós temos no nosso íntimo. E Jesus, meus irmãos, veio para combater essa hipocrisia que na época existia, né? Um dos exemplos dos 10 mandamentos, ele diz: honrai vosso pai e vossa mãe. O que a gente tem que entender? Diante da necessidade dos nossos pais, né, nós nos prontificarmos a sermos úteis a ele na medida de quando ocorrer a necessidade. Né? O entendimento daquela época, eu até escrevi aqui, porque eu falo, poxa, mas fala-se tanto dessa palavra adulta, ó raça adulta, até quando estarei convosco, né? Olha aqui que Jesus chama a atenção. Qualquer ajuda que vocês podiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não preciso honrar a seu pai. Então, quando, na conveniência do povo da época, entendia que se ele fosse lá, como que você vai dar a Deus? O que era Deus naquela época? Era o templo judaico, né? Quando você ajudar a religião,
Você já está quites com Deus, você não precisa mais honrar o teu pai e tua mãe. Então, Jesus combatia essa hipocrisia. E os estudiosos, meus irmãos, eles quando estudam a vida de Jesus e as 4 vertentes principais, ele diz, Jesus defendia o amor ao próximo, né? Ama teu Deus de todo o teu coração, do teu entendimento, e ama teu próximo como a si mesmo. Que jeito que a gente ama o teu próximo? Faça a ele tudo que gostaria que te fosse feito. E o que você não pode fazer? Não faça aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Amar ao próximo, a primeira vertente. A segunda, perdão das ofensas. Talvez seja a virtude mais difícil da gente colocar no nosso íntimo, né? Fazer parte da nossa estrutura moral, que é o perdão. Mas quando a gente estuda um pouco sobre perdão, a gente vê que quando a pessoa se dispõe, né, a perdoar, ela reconhece que ela foi partícipe de uma discórdia, né? Então, e quando ela brota desse perdão com sinceridade no coração, ela se sente aliviada, se sente tranquila e mais feliz. Então, o perdão sincero, ele dispõe da felicidade íntima que a gente deve buscar. Terceira vertente, meus irmãos, de Jesus. Desapego aos bens terrenos. E recomenda o quê? Que nós não amealhemos tesouros, né, que a traça corrói, que a ferrugem consome, né? Amealhemos tesouros de vida eterna, ou seja, a caridade, todas aquelas relações de virtude, que a virtude nós aprendemos que é uma disposição da alma que nos induz a fazer o bem. Aquela coisa que está lá no nosso íntimo, né? Quando ela é despertada, fala assim, chegou a hora de eu me colocar na condição do outro e fazer a ele tudo que eu gostaria que me fosse feito. A quarta vertente é essa que nós estamos estudando hoje. Combate à hipocrisia. Porque a pureza naquela época, ela foi também corrompida, né? A pureza que deveria vir, como Jesus recomenda, do coração, né? Aqueles que têm puro coração terão condição de ver a Deus, né? O entendimento sobre a lei mosaica um pouquinho desvirtuado. Então Jesus fazia questão do homem abrir os olhos, né, para essa questão. E no bom samaritano, na parábola do bom samaritano, Jesus deixa bem clara essa condição, né? Um homem foi assaltado, levado aos seus pertences, bateram nele, ele ficou desacordado, sangrando, e passou por ele um sacerdote e um levita, e passaram ao largo, ou seja, não deram bola para aquilo que eles estavam vendo, aquela condição humana. O samaritano, que era um homem que vivia à margem da religião, ele se dispôs, cuidou, jogou vinho, jogou azeite sobre as feridas, colocou esse homem no seu cavalo, levou até uma hospedaria e recomendou ao hospedeiro, olha, assiste esse irmão e deixou alguma quantidade de moedas, e se for insuficiente, no meu retorno eu te reporei o seu prejuízo, a minha dívida com você. E Jesus, quando fala dessa parábola do samaritano, ele nos alerta. Quem foi o teu próximo? Quem é o próximo, né? E quando ele foi inquirido, mestre, como que nós vamos fazer para vivermos no reino dos céus? Ele fala, ama teu Deus com todo o seu coração e faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito para você. Então ele questiona, quem foi o próximo? Ele diz, aquele que usou de misericórdia, né? E aí numa reflexão, a gente fala, por que o sacerdote e o levita, eles não usaram da misericórdia?
Será que os corações deles estavam tão petrificados assim, né? Será que eles não tinham nada de bom para fazer? Mas é que eles saíam de Jerusalém e voltavam para Jericó. Subentende-se que eles estavam no templo, né? De acordo com a ritualística do templo, sofrendo rituais de purificação exteriores. E eles o quê? Não queriam se contaminar, perder aquele estado de purificação ainda que aparentes, mas que eles acreditavam que fazia parte da sua, entre aspas, purificação. Eles não sabiam quem que era o homem, porque o homem estava desacordado, né? E as pessoas se reconheciam na época, porque pelo seu dialeto, a forma de falar, né? Ele estava sem roupas, e as pessoas se reconheciam pela vestimenta, porque o indivíduo que vestia daquele jeito, ou ele era da Grécia, ele era do Egito, ele era de Samaria, não sabia de onde ele era. E eles não queriam, né, fazer como o samaritano fez, porque ele colocou vinho e azeite nas feridas. O mesmo vinho e azeite que eles tinham feito parte desse ritual de purificação no templo. Então não cabe julgamento, cabe apenas uma orientação de quem é que nós devemos seguir o exemplo, né? O exemplo daquilo que nós temos de bom no nosso coração em favor do nosso semelhante. É isso, meus irmãos, que o Espiritismo bate, né? Para que nós sejamos sempre alerta do que nós temos feito na nossa vida. Diante das dificuldades que a vida apresenta todos os instantes, né? Todo dia, toda hora nós temos um problema na nossa vida. E o que nos faz diferente é a forma como que nós nos portamos frente a esses problemas, a essas dificuldades, a essas intempéries, né? E aí uma coisa importante nesse estudo, né, é o conhece a ti mesmo. Quando a gente busca fazer reflexões sobre como que nós devemos nos portar, ou a forma que uma vez aconteceu comigo, como é que eu devo fazer agora, as consequências foram tais, foram desagradáveis, eu tenho que ficar alerta sobre isso. Essas considerações são provocações que nós devemos fazer para nós mesmos. E um exemplo bom que o Evangelho nos traz, né, é a reflexão do Santo Agostinho, que no final do seu dia, ele não ficava fazendo preces vãs, né, fazendo pedidos a Deus que não poderiam ser atendidos, porque tudo na nossa vida, meus irmãos, depende do nosso próprio esforço, né? O Evangelho nos ensina que o que nos falta é vontade, né? Com pouco esforço a gente consegue fazer uma modificação na nossa vida. O Espírito então acentua, fala assim, o que vos falta é a vontade de mudar, né? Porque parece que a gente quer levar a vida como sempre levou, independente das consequências ou não. E Santo Agostinho, então, no final do seu dia, ele não fazia preces, ele apenas fazia reflexões íntimas dele consigo mesmo. Perguntava se no dia ele tinha feito tudo que ele poderia repetir no outro dia, no dia seguinte, em favor do semelhante. E o que ele houvera feito de errado, que no outro dia ele pudesse ter forças para reparar aquele erro. Então esse exemplo do Santo Agostinho, ele tem que ficar muito bem gravado nas nossas mentes, porque ele é muito importante, né? E a gente se deixa levar pelo que a vida está seguindo, vamos deixar desse jeito mesmo, para a nossa rotina, né? E esquece
de amealhar valores de vida eterna que devem ser muito importantes para a nossa construção moral e íntima. Voltando no tema do adultério, meus irmãos. Quando nós achamos a pessoa certa para a nossa vida, falamos, olha, eu quero ter filhos, construir uma vida a dois, né? E que essa família possa prosperar, a gente vem então fazendo compromissos, assumindo compromissos, e aí a vida é desse jeito, a gente constrói compromissos quando a gente vai reencarnar também. A gente se prepara, passa por um período de preparação, que é um período extenso, né? O espírito, para ter vontade de reencarnar na Terra, ele tem que estar convicto da sua preparação. Então ele se prepara. Aí ele vem, olha, eu tô resolvido que eu quero ter uma vida de mais dignidade, de construir menos problemas para mim, comprometer menos o meu futuro, né? E ao retornar aqui eu possa estar numa condição melhor, mais aliviada, mais construída, de uma forma mais positiva. Então tudo isso a gente aprende lá atrás. Mas como ainda, meus irmãos, nós somos espíritos imperfeitos, né? E nós não estamos no mundo de prova e expiação ao acaso, né? É um mundo que nós estamos afinizados com ele. Isso é uma verdade que a gente não pode desconsiderar. A gente faz planos de melhorar a condição física, né? De melhorar a alimentação, faz aquele compromisso conosco mesmo. Olha, a partir de amanhã eu vou assim, vou comer frutas, vou fazer caminhada. Aí de manhã, à tarde você já compra aquela tanto de fruta, né? Já vai de manhã, já faz uma vitamina, fala, que beleza, né? Já sai e faz uma caminhada, quem consegue correr de bicicleta e tudo. Chega à tarde, a gente já começa a pensar numa pizza, né? Só para a gente ver, meus irmãos, quão inseguros ainda a gente está com a nossa própria vida, né? Nós não temos convicção para seguir, às vezes, um dia para o outro. E esse compromisso, que deveria ser um compromisso, e aí nós vamos levar para a condição do adultério como infidelidade, né? E Jesus tocou, não foi à toa, para abrir os nossos olhos diante das outras coisas, de tudo que a gente se faz um compromisso e sem esforço nenhum a gente esquece aquilo que a gente mesmo se comprometeu. Numa passagem, Jesus, nesse combate à hipocrisia, ele conta também a parábola do fariseu e do pecador, os dois que foram fazer as suas orações, as suas colocações no templo, e o fariseu diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele pecador, cobrador de impostos, né? Eu pago o meu dízimo, eu faço meu jejum, né? E o pecador, o cobrador de impostos, só diz o seguinte, Senhor, não consigo levantar meu olhar, me envergonho, não me vejo em condições nem de levantar o meu olhar.
E aí Jesus pergunta: qual daqueles nas suas preces foi atendido? O orgulhoso? Ou aquele que se colocou com humildade, reconhecendo a sua necessidade de bênção, de atenção, né? Sabendo da sua ineficiente convicção de melhora, né? O orgulho é algo que a doutrina espírita, que Jesus combatia, a doutrina vem também com toda a sua força nos dizer que os dois vícios maiores que nós temos é o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo. O orgulho é a fonte de todos os males, é aquilo que nos destrói, né, meus irmãos? O orgulhoso é aquela pessoa que se acha melhor que a outra, né? Ela não consegue se igualar. E por isso mesmo ela se sente com mais direito. Se eu sou melhor, eu tenho mais direito. E esse direito resulta no quê? No egoísmo. Se eu tenho mais direito, eu quero mais para mim. Então, os vícios da humanidade, que é o Espiritismo e Jesus veio combater, nessa passagem, é o orgulho. E a humildade, o contrário do orgulho, porque o humilde é aquela pessoa grande, valorosa, e se mostra pequeno para que os outros se sintam maiores que são na verdade. Então, em todas as circunstâncias, se nós nos colocarmos não em situação de inferioridade, nos sentindo menores que os outros, mas de igualdade de condição, né? Nós facilitamos as nossas relações humanas. E quando os espíritos que nos enxergam, meus irmãos, aquilo que nós temos no coração, no nosso íntimo, quem é que vai se aproximar quando a gente tem um pensamento de fazer mal ao outro, né, de vingança? Aquilo se elabora na nossa mente, os espíritos conseguem ver aquilo que nós temos no nosso íntimo, e aí as nossas companhias começam a ficar um pouco complicadas. Se eu desejo mal para o outro, e aqui Kardec faz essa consideração, e aquilo sai do meu pensamento, então vira aquela fotografia, e se eu não consigo o meu intento de fazer o mal, por alguma eventualidade que aconteça, sujeito não está na cidade, aconteceu alguma coisa e eu não consigo fazer aquilo que estava na minha mente. Da mesma forma, eu vou ser responsabilizado. Né? Se eu tenho pensamentos negativos, que são muito frequentes na nossa mente ainda, meus irmãos, porque nós somos nessa condição de inferioridade, né? Onde somos ainda, o mal domina esse ambiente nosso terrestre aqui. Se eu tenho esse pensamento e eu luto contra ele, mas vem esse pensamento de novo, puxa vida. Aí o Evangelho, o que ele nos recomenda? Trocar esse pensamento ruim por um pensamento melhor, mais edificante, né? Esse dia eu vi o Divaldo fazer uma consideração dessa. Ele falou que chega no lugar e tem uma pessoa olhando para ele, com a cara meio ranzinza. Aí logo veio na cabeça dele, fala, puxa vida, essa pessoa não gostou de mim, né?
Mas por que não gostou de mim? Eu estou bem vestido, até agora eu não abri a boca, não falei nada. O que será que é a motivação dele? Então, essa prevenção que o Divaldo teve, né, de fazer essa abordagem mental, falar, puxa, mas não tem causa nenhuma, é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Aí ele então faz o quê? Ele olha para o cidadão, dá um sorriso, fala bom dia, né? Aí aqui toda aquela prevenção que estava no indivíduo, ele sai, acaba o momento ruim, né? E aí predispõe o quê? A uma futura amizade, né? Uma conversa boa. Mas a gente, quando não é levado ainda por aquilo que nós somos, né? Nós não temos essa prevenção. Então, é razoável o quê? Que diante das dificuldades, né? Quando a gente é numa pendenga, num problema, numa discussão que sempre surge, fazer aquela contagem, né? Conta até 10, porque quando a gente é levado por aquilo que nós temos no coração, né? A coisa não sai muito boa e acaba tendo uma repercussão pior do que, né? A emenda sai pior do que o soneto, né? Então esse vigiar, né, que Jesus fala, olha, cuida do teu pensamento, é o que nós devemos fazer. Eu acho que é o mais importante dessa lição. Agora, quando a pessoa ela é só levada por pensamento negativo, o Evangelho nos diz o seguinte, não, ele está num estágio ainda de muita inferioridade, ele não está buscando conquista espiritual nenhuma, né? Eu acho que dentro disso é mais ou menos isso, né, Milena? Se tiver alguém que quer fazer alguma colocação, talvez até me ajude, viu? Alguém quer comentar alguma coisa? Um exemplo? Como a gente não leu, eu tenho que ler aqui, porque senão vai ficar faltando, né? Isso. A palavra não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, né? Tudo que estava contra as leis e tudo que era contra o bem, essa palavra adultério foi usada. Era o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessas passagens de Marcos. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória do meu Pai. Então essa expressão adulta foi usada muito mais de uma vez na compilação dos evangelistas. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Como a verdadeira impureza também não está só nos atos, também faz parte dos pensamentos. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. É uma pergunta dificinha, mas eu tenho que transcrever ela. Sofrem-se as consequências de um pensamento em mal, embora nenhum efeito produza? É aquele caso. Olha, eu tenho vontade de matar o cidadão, certo? Aí por alguma ocasião, aquilo no meu pensamento eu formulo uma ocasião, eu penso numa arma, penso num horário, e de repente aquele horário eu não posso, de repente a pessoa não passa naquele horário, de repente acontece alguma coisa, e aquilo que eu tinha no meu coração não acontece, certo? E aí Kardec pergunta, sofrem-se as consequências de um pensamento mau,
embora nenhum efeito produza, ainda que o efeito não aconteceu, o pensamento, meus irmãos, ele já foi concebido, né? Ele já faz parte de nós, da nossa condição. Aí Kardec põe, cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Esse é o nosso caminho da evolução. Conforme o maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio, à medida que eu faço boas escolhas, né? Aí a minha evolução vai mais célere. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Todas as vezes que vem pensamentos ruins, né, e a gente contra-ataca esses pensamentos, né, a gente combate o vício, refreia a situação viciosa, nós crescemos de alguma forma em virtude, que é essa disposição da alma de fazer o bem. Nós ganhamos em virtude. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Aqui já é a pessoa convicta, né? Aquela que está com o mal e não larga dele. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Por quê? Porque ele fez uma conquista, ele atingiu um progresso, né? Mental a iniciante e depois moral. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de desejo. Né? Aí nós vamos ver em que situação que a gente se coloca aqui. Né? Se a gente persevera no mal, ou se o mal vem na nossa mente e a gente começa a combater esse mau pensamento, né? Ou se a gente nem mau pensamento a gente tem mais. Eu acho que a terceira opção, ela não cabe em nós, senão nós não estaríamos aqui encarnados num plano de prova e expiação. Depois que haja... aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar um mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Nós estamos conquistando, combatendo aquilo que tem de vicioso no nosso espírito ainda. Finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, olha, o espírito ainda sente felicidade. Nas comunicações da desobsessão, meus irmãos, a gente relata isso. O espírito, ele mostra aquela felicidade em estar praticando o mal a um ente querido, a uma família, né? E a responsabilidade nossa é para ele enxergar que ele está se comprometendo. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Né? Quanto mais conhecimento, mais cobrança nós haveremos de ter de nós para conosco mesmo, né, meus irmãos? Quando a gente lê sobre pensamento, a gente vê que o pensamento ele tem uma parte material se a gente deixar ele, né, se a gente cultivar, ele falou ainda, né? Então ele não é só etéreo, né, e desaparece, né? É por isso que nós temos que dar essa recomendação da vigilância com aquilo que nós pensamos, né? Por quê?
qual companhia que nós gostaríamos de atrair? Aquela que quisesse o nosso bem ou aquela que quisesse nos comprometer no caminho do bem, né? Então, já que o espírito se comunica por esses fluidos mentais, né? A gente não percebe, mas eles estão aqui. Estão sabendo o que está acontecendo na nossa mente, no nosso íntimo, aquilo que vai do nosso coração. Então, que nós, ao fazermos as nossas escolhas, né, nós tenhamos essa prudência em vigiar aquilo que vai na nossa mente, no nosso coração, no nosso pensamento. Ótimo. Uma frase que eu achei bonita, que eu queria deixar aqui para encerrar. Ótimo. Deixa eu pegar aqui. De Eurípides Barçanufo, ele fala o seguinte. Ah, não trouxe ela. Mas ela fala assim, cuida do teu corpo como se você fosse morrer daqui 200 anos. E cuida da tua alma como se fosse partir amanhã. Né? Que nós todos tenhamos esse olhar. É lógico que o Evangelho sempre nos recomenda cuidar do corpo, né? Esse empréstimo tão valioso que nos coloca frente a frente com o semelhante, que coloca o dedo no nosso íntimo e fala quem que é que nós somos, né? E todas as adversidades, elas não são ao acaso, né? Elas são decorrentes da nossa necessidade de progresso, não é isso? É isso aí. Muito obrigado, viu, Edson? Nossa, agradecemos aí de coração sua participação, né? Nos pensar bastante aí nesse tópico, né? E ampliar o nosso olhar aí pro pensamento. Vamos passar para a segunda parte. A Rosânia vai fazer para nós as vibrações e o passe.